Imagine uma explosão capaz de gerar temperaturas superiores às da superfície do Sol. Foi isso que aconteceu em Hiroshima em 1945. A bomba atômica lançada sobre a cidade atingiu uma temperatura superior a 4.000 graus, incinerando tudo em seu caminho em questão de segundos. O epicentro chegou aos impressionantes 7.000 graus. Esse evento mudou para sempre a história da humanidade, marcando um dos momentos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial. A explosão foi tão intensa que criou uma bola de fogo que consumiu tudo ao seu redor em uma fração de segundo. Esse é o poder devastador da tecnologia nuclear, uma força que devemos entender e respeitar para garantir que nunca mais testemunhemos tal tragédia. A história de Hiroshima nos lembra da importância da paz e da busca por um mundo livre de armas de destruição em massa. Não podemos esquecer as lições do passado, pois são elas que moldam o nosso futuro. Estamos em Hiroshima, a menina dos olhos do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, que foi reduzida à maior destruição da história. E convidamos você a viajar conosco. Fala pessoal, tudo bem? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Trilha Global, hoje na cidade de Hiroshima, para um vídeo muito importante. Esse vídeo, gente, é um vídeo difícil, é um vídeo impactante, né? Onde nós vamos contar um pouquinho e mostrar aqui para vocês do que aconteceu em Hiroshima, que foi a explosão da bomba atômica. Então esse é o rio Motoyasu, gente. Nós estamos em um local bem importante aqui para a história. Eu tô arrepiado, eu não posso acreditar, né, que estou aqui, que estamos aqui, porque eu particularmente eu gosto de história e essa questão das guerras, sempre gostei de estudar, de saber sobre o que aconteceu e tal. E a questão de Hiroshima, a gente já aprende logo na escola, né? Eu acho que todo mundo aprende na escola o que aconteceu. Então foi a primeira vez que uma bomba nuclear foi utilizada. E aqui, gente, foi algo realmente surreal que aconteceu e a gente quer contar um pouco dessa história para vocês hoje. Aqui é uma região de bastante turismo, né? Vem pessoas do mundo todo visitar, conhecer. Estamos pertinho aqui do Memorial da Paz, que a gente já vai mostrar para vocês também. Então a gente vai chegando mais perto aqui de um local bem importante, ó. Esse prédio ao fundo aqui, gente. Esse prédio logo à frente, que é uma construção, vocês acreditem ou não, da época da explosão. O dia era 6 de agosto de 1945, por volta das 8h15 da manhã, de um dia ensolarado como esse que nós temos hoje aqui em Hiroshima, onde um avião chamado Enola Gay sobrevoou então a cidade e jogou a primeira bomba atômica utilizada em uma guerra, né? Causando uma enorme destruição. Foi o primeiro artefato de guerra que tirou uma quantidade tão grande de vidas, o que aconteceu aqui nessa guerra então em Hiroshima. Então esse é um dos prédios que foi preservado, né? Que acabou suportando, né, entre aspas, essa explosão nuclear e está até os dias de hoje. Então hoje aqui ele está cercado, né? Não pode entrar ali, mas até agora você pode observar que tem escombros ali, ó. Tem escombros no chão. Tem as marcas na parede, né, ó, pretas, olha isso. Lá em cima sobrou só aquela armação, ó, da cúpula, né? Foram todas as janelas, portas, o que tinha, ficou ali. Aqui ainda tem
Eu acredito que poderia ser, não sei, um chafariz, alguma coisa nesse sentido que ficou aqui na frente, mas completamente aí destruído, mas em pé, parte do prédio. Então você passando por aqui, você vendo esse prédio, dá uma olhada para cima e lembre-se do seguinte: esse aqui é o ponto zero da explosão da bomba nuclear, a primeira utilizada em uma guerra. Então, qual que é uma das explicações para que esse prédio tenha ficado aí dessa forma? Porque uma explosão atômica, ela vai derrubando tudo e todos, né? Vamos dizer assim. Uma das explicações que, após os estudos, depois dessa explosão, eles revelaram, é que como aqui foi o ponto zero da explosão, esse prédio acabou suportando. Então a energia, ela acabou sendo liberada, né, muito para os lados, também para baixo, é lógico. E só que esse prédio, ele estava bem debaixo da explosão. Por quê? Os Estados Unidos, com o estudo ali, antes de soltar essa bomba, eles viram que a melhor forma, né, para ter uma destruição maior, não seria fazer essa bomba atingir o solo, porque se ela atingisse o solo, a terra absorveria a maior parte, né, a maior força dessa explosão. Então, o que eles tiveram de ideia? Soltar ela, mas com uma contagem ali mais ou menos de 42 segundos para que ela explodisse no ar, a uma altura de 580 metros. Então toda essa energia seria liberada em todas as direções, inclusive para baixo. E aí para baixo ela ia bater no chão, rebater e voltar também. Então causando uma destruição maior. E aí a explicação que alguns dão é que esse prédio suportou porque ele estava bem debaixo. Nós estamos agora andando na parte bem debaixo aonde explodiu a bomba atômica de Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945. Daqui nós conseguimos observar as pedras, ó, os escombros aqui dentro do prédio, gente, olha. Tá tudo ali ainda. E olha como ele ficou, ó. Com o calor, o próprio cobre, né, do prédio derreteu na hora, né? Então, eles falaram, né, que a bomba explodiu com a energia que ela liberou. Ela tinha desde a cúpula, né, era com cobre. E desde a cúpula até embaixo, todo esse cobre foi derretendo. Tudo derretendo, né? Todas as pessoas que estavam aqui, elas faleceram, né? Essa bomba, então, em um determinado raio ali, todas as pessoas que estavam na cidade simplesmente se desintegraram. Simplesmente, gente, sumiu, né? E então, quanto mais longe a pessoa estava, menos efeito ela tinha, né? Só que até num raio aí de 5 quilômetros as pessoas sofreram com os efeitos, né? Tiveram mortes instantâneas ou a morte depois, né? Então a quantidade de pessoas que morreram na hora, alguns dizem 70 mil, outros dizem 80 mil pessoas. E até o final do ano, mais cerca de 80 mil pessoas também morreram devido às consequências dessa bomba nuclear. Você vê, gente, que todos os lados, né, ele tem marcas pretas, né? Essas marcas, os escombros lá dentro, ó, ainda estão no chão, os escombros. Esse prédio aqui, então, conhecido como o Domo da Bomba, e estima-se que aproximadamente 200 mil pessoas morreram em consequência, né, desse ataque nuclear. No raio de 2 quilômetros, gente, a cidade aqui de Hiroshima foi transformada simplesmente em poeira.
aqui nós encontramos então atrás do prédio que a gente acabou de mostrar para vocês. Isso daqui como que se fosse algo para prestar alguma homenagem, né? Alguma coisa. Essas duas palavras aqui em japonês, eu traduzi agora. Pelo menos ali está escrito conforto e aqui espírito. E aqui você pode ver que tem, né, duas canequinhas, duas garrafinhas. Eu acredito que seja água, né? Então talvez eles tragam aqui com um símbolo de alguma coisa, né, para trazer conforto ao espírito. Deve ser isso, devido a toda essa situação, né? E olha, dá para ver toda a destruição então que foi causada. Embora o prédio ainda esteja em pé depois de tanto tempo. Realmente é uma cena bem impressionante. E ele realmente ficou aí como para que as pessoas lembrem, né, do que aconteceu e para que isso não se repita. Para que não se repita, né, esse erro. E foi uma experiência. E muitos se perguntam, né, por que os Estados Unidos escolheram Hiroshima? Bom, foi uma escolha estratégica, né, na cabeça deles. Eram 3 cidades que poderiam ser alvos e eles acabaram deixando a critério ali da equipe por ser a cidade que tivesse com melhor condições meteorológicas no dia. Então naquele dia, como a Simone falou, acabou amanhecendo com céu limpo, um sol bem gostoso. As pessoas acordaram, as crianças estavam indo para a escola, as pessoas indo para o trabalho, os adultos, e de repente eles viram um avião ali meio que solitário passando, e eles até tinham um treinamento para que, se em caso de ataque, eles correrem para os abrigos. Só como viram um avião só, eles acharam que era um avião meteorológico, alguma coisa nesse sentido. E muitas pessoas saíram para a rua curiosas até para ver. E de repente viram só um artefato saindo e de repente eles disseram que viram uma luz como se fosse a do Sol na Terra. Então esse daqui é o Parque Memorial da Paz, né? Compreende tudo ali. Você passa pela ponte, chega aqui nessa construção e aqui tem bastante dessas coisas: água, flores, árvores, algo que traz realmente um sentimento de paz, né? Eu acredito que eles conseguiram retratar bem e trazer bem essa questão do sentimento aqui para a paz, né? Nesse local, né? Exatamente, tudo muito arborizado, tudo muito limpinho, então dá realmente essa sensação de paz, gente. A água, né, o rio, inclusive esse rio que a gente mostrou pra vocês, é um rio, gente, que as cenas são bem fortes, um rio assim que ficou completamente cheio de cadáveres, em volta do rio as pessoas sofrendo, né, tentando ali usar a água para amenizar um pouco a dor das queimaduras, das pessoas que estavam ali agonizando, então foi algo assim terrível. Bom, e aí as pessoas ficaram, né, nessa forma, né, agonizando pelas ruas. Elas levantavam os braços para aliviar um pouco a dor da pele que estava descolando do corpo, devido às graves queimaduras, né, que sofreram tantas mutilações por causa da explosão atômica. Esse foi um grande teste que os Estados Unidos fez, né, na verdade, um grande e terrível, né, teste, porque eles não sabiam ainda as consequências de uma detonação nuclear sobre uma população, né, numa cidade tão populosa, com milhares e milhares de pessoas, e eles simplesmente soltaram essa bomba. E aí as pessoas ficaram meio que à mercê. Por quê? Porque os médicos também morreram, não é? Exatamente. Os hospitais foram destruídos. Tudo. Então a cidade, ela tinha cerca aí de, se eu não me engano, 45 hospitais, mas apenas 2 ficaram em condições de serem usados. Só que os hospitais estavam cheios de pacientes, mas vazios de médicos, porque os médicos também foram vítimas deste ataque nuclear. Não escolheram ninguém, né? Não foi assim uma escolha, ó, vamos atacar tais pessoas. Foi geral, gente, todo mundo. Então foi uma cena realmente terrível. É o que eles falam, né? Que a bomba atômica, ela não discrimina ninguém, né? Não então, discrimina. Quem tava ali foi tudo embora. Infelizmente, gente. É realmente assim, é surreal você estar nesse lugar. É uma experiência para a vida, né? Eu que sempre gostei de estudar esses temas, para mim particularmente é realmente algo assim surreal você estar aqui, ver tudo isso, né? Imaginar, a gente se transporta, estava encostado ali vendo o prédio, né, que está ali atrás. É impressionante. E a gente se transporta no momento ali, momentaneamente para a situação e fica imaginando, né, ali de repente aquela explosão, e de imaginar que aqui, ó, o prédio tá ali, né? A explosão foi logo aqui acima.
Então, as pessoas que estavam aqui, elas simplesmente deixaram de existir em fração de segundos. E não esperavam esse ataque, então elas nem morreram sem saber do que estavam morrendo, né, gente? Então imagine que situação. E a bomba aí foi dado o nome de Little Boy, né? Pequeno menino. Até mesmo como uma forma talvez de mascarar o potencial que tinha, né, esse menino dos Estados Unidos então. E aqui nós estamos numa espécie de um memorial e tem até umas pombas ali, né, estátua de pomba, né, simbolizando a paz. E aqui você vê que eles têm umas fitas coloridas, né, que são colocadas aqui, ó. Não sei o simbolismo dessas fitas, será que deve ser, eu acredito que seja para as vítimas realmente, né? São origamis, né? Origamis que eles fazem, todos coloridos, né? É que tem fotos, né, retratando, desenhos retratando então, né, o domo então da bomba com os japoneses em frente, uma homenagem, né? Desenhos, né? Desenhos. Olha lá o domo da bomba atômica. Não se esqueçam de Hiroshima, né? Tá aqui. E os origamis, né? Realmente, eu pensei que era só fitas. Aqui tem mais também, ó. Não se esqueçam de Hiroshima, né? E aqui essa estátua, eu acredito que simboliza a paz, né? Ela tá com uma flor na mão, né? Ali, ó. Realmente, bem forte aqui, gente. Muito forte. Vamos seguir que tem mais pra mostrar, né? Vamos lá, gente. Bom, então estamos aqui no rio que a Simone falou, tá no começo do vídeo. Ali você pode ver, por exemplo, que tem uma apresentação com música. Então, né, você vê, tá cheio de vida hoje. Mas naquele dia 6 de agosto de 1945, naquela fatídica manhã, esse rio, e nos dias posteriores, né, que se seguiram, porque imagine, milhares e milhares de pessoas, né, que perderam sua vida e não tinha a cidade foi pro, né, virou pó, virou poeira. Então o que fazer com esses cadáveres, né? Os cadáveres ficaram então espalhados pela cidade e também ficaram no rio, né, espalhados. E um detalhe é que naquela época já eles começaram a usar muito a máscara. Muitas crianças usavam para evitar um pouco o cheiro forte dos corpos que estavam, né, ali nos rios, que estavam nas ruas. Então eles usavam essas máscaras para tentar aguentar um pouco mais por causa do cheiro. E hoje nós vemos então uma cidade completamente evoluída, uma cidade totalmente reestruturada, e que se a gente olhar hoje e não conhecer a história, você nunca vai falar que teve um ataque nuclear aqui, né? Exatamente, nunca que dá para dizer. É uma cidade não só reconstruída de forma simples, mas uma cidade completamente de primeiro mundo, super bem planejada, tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, essa é a força aí do povo japonês, né? Parabéns, nota 10. E aqui, ó, esse prédio, gente, ele é um prédio que foi restaurado. Ele também, na verdade, é da época, né? E nós vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Então aqui, por onde você anda, você tem que ficar atento, porque sempre tem alguma coisa aqui e outra ali que remete a essa época e você entende um pouco da história. Então esse prédio aqui, ó, ele era uma loja de kimonos, ó. Aqui, ó. Então, veja, estamos à beira do rio, ó. Era aqui, né? Tinha uma pontinha menor, olha aí, ó. E ele era uma loja de kimonos. Depois ele foi comprado pela prefeitura e depois com o ataque ele acabou sendo destruído também parcialmente. E todas as pessoas que estavam dentro desse prédio acabaram morrendo instantaneamente, menos uma, que eles falam que milagrosamente sobreviveu, né? E bem pertinho do marco zero da bomba, né? Imagina, é a única pessoa a sobreviver, né, gente? Essa viveu de novo, como diz, nasceu de novo, né? Exato. Então, pra você ver, né? Bem perto do marco zero, porque ó, tá ali, ó, o marco zero. Então ela acabou sobrevivendo de uma forma realmente, é um milagre. Mas sem contar, né, gente, que muitas pessoas que acabaram sobrevivendo ficaram, né, perderam aí partes do corpo, né, muitas perderam dedos, braço, perna, então é algo assim surreal. Queimados, né, queimados a pele.
criança, gente, é algo muito chocante, né? Então, ao pensar, imaginar que hoje, né, nós temos aí no mundo armas ainda muito mais potentes do que tinha naquela época, e míssil intercontinental, e bomba atômica. Então eu imagino que hoje, se o homem quiser, ele acaba com o mundo assim, ó, num piscar de olhos. E esse é o grande intuito aqui dos japoneses, é passar essa experiência para o mundo para que esse erro não seja cometido. E a gente olhando hoje para a questão geopolítica do mundo, você vê que está por um triz, né? Todos os dias nós vemos aqui mesmo perto, né, por exemplo, o Kim Jong-un da Coreia do Norte fazendo ameaças, né, diárias com esses mísseis, com essas bombas nucleares. Aí tem um problema com a Rússia, né, e assim vai. Então, infelizmente, o mundo ainda com muito risco. Então vamos visitar agora o hall das vítimas da bomba atômica, né? E a gente tem que descer aqui, ó, nessa estrutura. Vamos lá dar uma olhada então agora. Descendo as escadas aqui, gente, a gente tem uma surpresa agradável com mais água, né? Porque a água é vida, né? E olha só. Que coisa fica bonita, viu, gente? Ó, a água aqui escorrendo. Muito legal. E a mãozinha nervosa tem que tocar. Fresquinha a água, gente. Vamos entrar lá. Aqui dentro dessa sala não pode filmar, mas é muito legal, muito bacana a experiência, porque tem vários computadores, mesas, onde a gente pode sentar, tem os fones de ouvidos disponíveis, onde podemos escolher relatos de sobreviventes que dão então o seu testemunho, e realmente é muito interessante. Aqui já do lado de fora, então, vocês viram aí na sala que a gente pôde assistir aí os documentários, né, os relatos dos sobreviventes, e aqui, gente, nós temos um barco kamikaze. Então esses barcos foram utilizados a partir de 1944, né, para atacar os inimigos. Incrivelmente, quem pilotava esse barco, então, esse tipo de barco, eram crianças. Um barco suicida, então, né, onde essas crianças morriam. Era um barco kamikaze por soldados crianças. E era um só que ia. E era aqui, ó. Aqui nesse local, ó. Que coisa, hein? Até as crianças, né? Foram usados na guerra. Então aqui estamos bem no centro do hall da lembrança, gente. E nas paredes, ó, em toda ela, é uma estrutura toda em formato um círculo aqui, ó. Na parede tem o desenho da cidade toda devastada, então. E na parede aqui também tem algumas escritas em japonês. Nós tentamos traduzir, mas não conseguimos. Acreditamos nós que seja um nome de pessoas, né? De algumas pessoas. Né, toda a cidade devastada, forte. Bom, aqui atrás de mim agora, aqui no Parque, né, Memorial da Paz, nós vemos um chamado, acredito que é assim a pronúncia, né, cenotáfio das vítimas da bomba atômica. Então nele tem mais de 300 mil nomes nessa estrutura. E você vê que locais e turistas fazem fila aqui para prestar homenagem a essas vítimas, né? E ali eles deixam flores e também eles deixam ali algumas moedas, né? Eu não sei se essas moedas vai para alguma fundação ou se ela é como algo simbólico, né? Mas eles prestam aqui toda uma homenagem nesse lugar e é emocionante. Reparem, gente, como é bonito esse memorial aqui, né? A quantidade de árvores que tem, todo arborizado, e é cheio desses bancos, então o pessoal vem e fica sentado, né? Todo mundo ali na sombrinha. Um lugar assim realmente que transmite paz. Aí o pessoal senta, visita um pouco, vai para um ponto, vai para o outro, né? E vem e fica aqui nesse ambiente, um ambiente gostoso, né? Apesar de trazer aí lembranças tão tristes, né? Mas hoje é um símbolo da paz, né? Então é para realmente lembrar, né, as pessoas do que aconteceu e para que isso não se repita. Agora nós vamos chegar num local aqui muito importante. Esse monumento que vocês estão vendo aqui é realmente forte, gente, e arrepiante mesmo. Você pode ver que são colocadas flores aqui, né, ó. Flores.
Ali eles acendem também algumas velas. Ali tem uma caixinha também que eles colocam moedas. Aqui todos os anos, no dia 6 de agosto, é feita também uma cerimônia aqui, né, em lembrança a essas vítimas, que foi no dia, né, 6 de agosto, o dia do ataque com a bomba atômica contra Hiroshima, feito pelos Estados Unidos da América. E esse monumento, como eu dizia para vocês, ele é até uma representação de como a situação ficou, né, na época, nos fatos ali, né, no dia e nos dias posteriores, porque os corpos das pessoas eram carregados. E nós vimos lá até no memorial ali um testemunho de uma das sobreviventes, ela dizendo que no primeiro momento ela achou que era um pedaço de madeira queimado, né, vindo, as pessoas trazendo em maca, só que aí ela percebeu que eram os corpos, e só vindo um atrás do outro, e acabou que esses corpos, né, também grudaram um no outro por causa da radiação, né, o que sofreram, e formavam-se pilhas e mais pilhas, né, desses corpos. Então imagine, milhares e milhares e milhares de pessoas. Então essa representação aqui lembra isso, e debaixo aqui estão as vítimas. Aqui estão, eu acredito que milhares de vítimas dessa bomba atômica em Hiroshima. Elas foram cremadas, né, e estão colocados aqui debaixo. Então por isso também que aqui as pessoas prestam muitas homenagens, porque as vítimas estão logo aqui. Esse é o Sino da Paz, então, que pede aí pelo fim das guerras e das armas nucleares, né? Aqui tem um símbolo da nuclear, né? Bem aqui, ó. Então ele bate bem em cima disso. É bem representativo. Aí você pensa sobre... Bom, o Japão se rendeu após o ataque aqui em Hiroshima? Negativo. Acabou que eles não se renderam, continuaram a guerra. Então, para você se situar, a Alemanha já tinha ali perdido, né? Então o Japão estava resistindo a isso. E os Estados Unidos, voltando ao passado, só entrou nessa guerra por causa de um ataque kamikaze que o Japão fez a Pearl Harbor, né? Uma base americana lá no Havaí. Então assim os Estados Unidos entraram na guerra, se eu não estou enganado, em 1941, me corrijam por favor aí. Mas aí o que acontece? Voltando ali para 1945, agosto, a Alemanha já tinha perdido e o Japão ainda estava resistindo. E aí o que aconteceu? Próximo a esses dias, a União Soviética ela declarou guerra ao Japão. Então o Japão já estava esperando até mesmo uma invasão. Só que mesmo assim eles estavam resistindo. Os Estados Unidos veio e jogou a primeira bomba atômica no dia 6 de agosto de 45. Hiroshima foi arrasado e eles acreditaram que dessa vez o Japão ia se render. Não se renderam ainda. Então no dia 9 de agosto, bem pertinho, os Estados Unidos acabou atacando Nagasaki, também com uma bomba atômica. Por lá, mais milhares e milhares e milhares de vidas foram perdidas. Aí somente desta forma que o Japão, o imperador do Japão na época, anunciou a rendição. E aí semanas depois ele assinou o acordo, né, de rendição, e acabou pondo um fim à guerra. E ele sabia, bom, está sendo destruídas as minhas cidades, né, o povo totalmente ali, as massas e massas perdendo a vida, e uma invasão estava próxima, né? Então ele acabou optando realmente pela rendição. Então esse acordo ele foi assinado só lá no dia 2 de setembro, né? E o anúncio da rendição foi antes, que foi no dia 15 de agosto.
logo depois, né, poucos dias depois do ataque a Nagasaki. Aqui é um local na beira do rio que fica bastante pessoas, aqui uma concentração, porque geralmente tem uma moça que fica cantando aqui embaixo, ó. Agora parece que tem um senhor ali no microfone. Então eles ficam cantando aqui, né, umas músicas bem calmas, bem tranquilas. Ó, tem toda uma estrutura aqui, ó, as meninas ali com os trajes diferentes, né? Bem, agora a gente vai chegar ali no museu, né, das vítimas da bomba atômica. E eu particularmente, o Rê também, né, a gente gosta muito de museu, principalmente museu de guerra, né. A gente já teve a oportunidade de ir no Museu do Holocausto lá em Israel, conseguimos ir no Museu da Guerra do Vietnã. Verdade. E agora aqui no museu, então, de Hiroshima, gente. Então, é um privilégio realmente poder... Histórico, né? Tá vindo nesses lugares tão históricos, né? Que transmitem algo que realmente mudou o mundo, né? Foram situações que mudaram o mundo. Aqui mudou completamente as guerras, né? Mudou tudo pra frente, né? Tanto é que depois teve a corrida, né? Por esse novo armamento, todo mundo querendo, que armamento é esse? E aí chega nos dias atuais, né? Então a gente vivenciar isso daqui é muito importante para aprender com a história e também para que isso não se repita, né? Exatamente. Então aqui, ó, é um museu bem grande e fica logo na entrada aqui, gente, do Memorial da Paz. Agora revela como que a cidade ficou, olha, reduzida a pó. Olha isso, cara. Completamente devastada, gente. Aqui mostra um painel gigantesco como que ficou a cidade, gente. Olha aqui onde nós estávamos, olha. Olha o que sobrou aqui, ó. Esse aqui é onde a gente estava no início do vídeo, ó. E olha como ficou, gente. Não sobrou nada da cidade, né? Na verdade. Olha isso. Totalmente devastada, né? Toda a vida indo embora. E poucos sobreviventes, né? Meu Deus. Aqui seguindo a rota, a gente entra num túnel e vamos para um outro setor dentro do museu. Agora nós vamos mostrar para vocês a sombra humana que ficou na escada após a explosão. A pessoa foi vaporizada e ficou só a silhueta. Então essa pedra, ela ficava na beira do rio e eles trouxeram para cá para o museu.
Em uma explosão nuclear, existem algumas etapas pós-explosão. Uma delas é a chuva negra. O que nós vemos agora é uma roupa de uma pessoa que acabou sendo afetada pela chuva negra. E essas pessoas estavam queimando. Então elas acabaram recorrendo a essa chuva como uma forma de alívio. Só que era uma chuva totalmente radioativa. E elas beberam também essa água, o que acabou agravando ainda mais o caso de muitas, e muitas acabaram falecendo. Uma outra etapa também é a chuva de fogo, o que nós podemos ver nesse quadro. Uma estátua de Buda que não sobrou nada. Fusão de metais, ficou tudo fundido. Vidro, moedas, tudo. Aqui sobrou apenas o capacete e a bicicletinha dessas crianças. Aqui então tem um saguão que a gente sai, onde tem muita informação e fotos, e falam sobre os perigos das armas nucleares, como ela funciona. Aqui tem uma representação e aqui tem uma mini, ó. Então tem a representação aqui. A cúpula como era e como ficou. É verdade, ó, a cúpula que nós vimos lá no início do vídeo, como era e como ela ficou lá do lado. Um metal normal e um após a bomba. Ali mostra os efeitos, né? Quantos dias, tal. Aqui o efeito nos humanos. E aqui também tem o Medvedev e o Barack Obama. Aqui foi quando eles fizeram um acordo de redução dessas armas nucleares, mas esse acordo já foi quebrado, tá? Então esse daqui já fica inválido. Aqui tem um hall já na saída, mostrando um pouco da história de Hiroshima, o antes e o depois da guerra. E você consegue ver também nos painéis aqui, ó. Tem em inglês, né? Olha lá, Hiroshima durante a guerra, por exemplo. Aí você consegue... Vamos clicar aqui, ó. Aqui, ó. Prédios, então você consegue ter todas as informações aqui. É muito tecnológico, gente. E ali, né, você com paciência vem e fica olhando aqui toda a história de Hiroshima. Olha como ficou o uniforme escolar dessa criança, gente, olha isso. Todo destruído, né? Rasgado, todo sujo. Muito triste, né? E aqui tem mais roupas, ó, calçados. Tinha 15 anos de idade, ó. O sapato dele. Sapato Nozo Akita, 15 anos. 12 anos e 13. Crianças, né? 12, 13 anos aí. E aqui é mais um... Tem mais roupas mesmo. Ó, também de dois meninos de 12 e 13 anos, ó. Nossa, olha como ficou essa aqui, gente. Toda rasgada, olha isso. E se você ver na foto aqui, ó. Era ela. Os botõezinhos, ó. Olha isso. Então agora a gente já vai pra saída aqui. É muita gente no museu, muita gente mesmo lá em cima. Bem difícil de filmar também. Saímos então do museu. Tem imagens, claro, que a gente não pode mostrar porque são muito fortes, fotos, né, de pessoas ali, como ficaram pós a bomba. Então, assim, são bem chocantes, não tem como a gente, né, expor aqui no YouTube, porque senão eles censuram. E ó, gente, essa é a única parte paga, então, aqui do Memorial da Paz, que é o museu, tá? É 200 ienes por pessoa, por adulto, e por criança 100, né? Isso. E para as crianças aqui, estudantes, né, locais, é de graça. Então isso é muito bom, né? Faz excursão. Eu acho que deve sair, né, com certeza, excursão de todo o Japão, para que elas tenham esse conhecimento, né, do que aconteceu aqui no país deles, nessa cidade.
e que hoje, literalmente, né, saiu das cinzas para uma cidade tão evoluída, tecnológica, sabe, com prédios gigantescos, tem de tudo. É uma cidade, sim, realmente, pessoal, que ó, é como várias que a gente passou, que a gente fala, ó, essa eu moraria, essa eu não moraria. Hiroshima, moraria facilmente. É um lugar, assim, realmente muito gostoso, muito bom. Eu vou dizer pra vocês que eu tinha antes de até vir pro Japão, se falasse pra mim de Hiroshima, eu imaginava um local completamente diferente, até pelo que a gente sabe da história, né? Então a gente imagina que ainda esteja assim em reconstrução, alguma coisa assim. Mas quando a gente chega aqui, gente, a gente se depara com um local incrível, lindo, de primeiro mundo. Nossa, nem parece que foi aqui que aconteceu, né? Tudo isso que foi usada aí a primeira, então, arma nuclear de guerra. Então é sensacional, assim, essa reconstrução, né? Verdade. E muitos perguntam de Nagasaki, né? Nagasaki é um pouco longe daqui, né? E também foi atacada, né? A gente concentrou o vídeo aqui em Hiroshima, até porque a situação é igual, né? Claro que cada um com suas peculiaridades, né? Mas foram ataques ali muito próximos, né? Então um no dia 6, outro no dia 9 de agosto. A rendição em 15 de agosto e a assinatura dela em 2 de setembro. Então só assim, né, para que o Japão se rendesse. Então ali foi um erro realmente do imperador, porque a guerra já tinha ido para o espaço, mas o imperador não queria se render. E aí acabou que com tamanho poderio que foi apresentado, não só, né, porque assim, o Japão ele foi usado também nessa parte para os Estados Unidos mostrar para a União Soviética e mostrar para o mundo que nós agora é que mandamos, olha o que nós temos. Mostrar o poder, né? Exato. Então, quando findou a Segunda Guerra Mundial, começou a preocupação dos outros, né? Que depois voltou a serem antagônicos, né? Alguns dos aliados, como a União Soviética. E aí começou essa corrida, depois a história passa, né? Guerra Fria e tal, por causa das armas nucleares. E ali saindo do museu, tem o Obama junto com o Vladimir Medvedev, que é o ex-presidente russo. Ali eles fizeram um acordo para a redução das armas nucleares e tal. Só que, com tudo que está acontecendo hoje no mundo e o perigo que a gente está sofrendo, esse acordo já foi quebrado, tanto pelo Putin quanto pelo Biden, né, de certa forma, por causa desse problema que está acontecendo na Ucrânia, né? E essa grande ameaça de entrar no conflito Rússia versus OTAN, Rússia e aliados versus OTAN, que é o que o mundo está alertando que vai ser algo assim que pode levar o nosso planeta, que eles falam, ao tempo das pedras. Conflito nuclear, gente, já imaginou? Não quero nem pensar. Exatamente, né? Aqui a gente tem a proporção de uma bomba que considerada pequena perto das que existem hoje. E olha o estrago que ela fez. Então imagine as que hoje existem, né, gente? É isso aí, ó. Aqui, na parte de fora, ó, tem flores aqui, ó, canteiros, tudo muito bem cuidado. E lá na frente tem um café também, né? Então você que vier visitar aqui pode tomar um cafezinho depois, comer alguma coisa. Bom, meus amigos, é assim então que nós vamos finalizando o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que o pouquinho de informação que a gente trouxe aqui tenha ajudado você a entender um pouco mais. Mas nada melhor do que você estar aqui no local, para que você possa, né, por si só parar, observar, ler, estudar, dar sua pesquisada, e você vai entender a profundidade disso tudo. Para nós, mais uma lição de vida, mais uma carga que nós levamos, né, de um grande aprendizado aqui em loco, porque é você vivenciar os livros em 3D, né? Exatamente, no local. É muito diferente, né, do que você estudar e ler, e você está no lugar, você para e pensa, caramba, foi aqui que aconteceu. É inacreditável. Exato. É inacreditável. Então eu até falei pra Simone, imagine, né, nós estamos aqui, ó, caminhando na praça aqui, lá ao fundo tá a cúpula, né, da bomba, e ali é o Marco Zero, né? Então aqui, tudo que nós estamos vendo aqui, tudo que nossos olhos tocam aqui, quem estava aqui, gente, foi literalmente pulverizado, né? Literalmente. Quem estava dentro de estruturas, como aconteceu ali, né?
alguns conseguiram se salvar, mas as sequelas foram grandes, né? Então teve problemas dos câncer, né? De câncer, teve problemas diversos de saúde, e muitas pessoas se tornaram material de estudo pós-guerra para saber os efeitos a longo prazo de uma exposição à radiação, porque até então não sabia, né, o que acontecia. E aí, pouco tempo depois, as pessoas começaram a apresentar quadros de vômitos, manchas roxas pelo corpo, né? E aí acabou que eles perceberam, opa, tem uma doença X, foi assim que eles chamaram. Era uma até eles descobrirem, né? Uma intoxicação pela radiação. Só que como eles não tinham um tratamento na época e nem tinham muita informação sobre o que era, né, eles começaram a usar essas pessoas que tinham sido vítimas na guerra, estudar elas por anos, né, para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão aí, como tratar tudo aí que a radiação causa no corpo, né? E sem contar também as pessoas que sobreviveram e não puderam ter filhos, ou Exato. que nasceu muita criança aí com problema, né, depois consequentemente, né, por conta dessa radiação. E o que me chocou bastante, assim, foi essa chuva negra que caiu, né, após então essa explosão aí. Achei bem triste, quando né? tem uma explosão nuclear, tem uma sequência de fatos, né, que vão acontecer, que é regra. E uma delas é essa chuva negra. Então as pessoas acabaram desesperadas por causa dos seus corpos queimando, por água, desesperadas. Elas acabaram que vendo a chuva e se expondo para a chuva. Só que era uma chuva radioativa, então elas deixavam cair no corpo, nas feridas, e também bebiam essa água. Imagina. Então piorou ainda mais o quadro, né? Por quê? Porque ninguém tinha conhecimento dos efeitos disso. E até sobreviventes, eu acredito que ainda exista algum vivo hoje, alguns vivos, mas sobreviventes foram ao longo do tempo, até os dias atuais, estudados. Então eles dizem que é um dos estudos mais longos que a humanidade já fez sobre essa questão, né, de saúde, sobre os efeitos de determinada coisa, né, no organismo, e que conduziram até os tempos atuais. Olha só quanto tempo, e as pessoas continuaram sendo estudadas. E o piloto, né, vale ressaltar aqui, lembrei também que o piloto do avião que jogou a bomba atômica, então eles relataram ali que após a explosão eles sentiram o avião chacoalhando ali uma primeira vez, né, e depois logo em seguida de novo. Então nessa segunda vez eles perceberam que tinham acertado o tempo exato da explosão da bomba. Então ele conta, assim, a gente assistiu um documentário e ele fala assim numa frieza, uma certa frieza, né? Uma naturalidade. Uma né? naturalidade, né? Claro, ele como soldado também talvez veja assim, que estava defendendo a nação dele, né? Mas de certa forma é chocante, né? Você ver um relato assim, né? Falando de forma tão natural de algo que matou assim tantas pessoas. E essas ondas duas de choque que eles sentiram, a segunda eles se surpreenderam, porque eles acharam que ia ser só uma. A segunda é porque era uma arma nuclear. E eles estavam a uma distância de mais de 15 quilômetros, olha só. Então já estavam bem longe, e mesmo assim eles sentiram no avião o impacto. E uma das frases que eu vi no museu e vi em outros lugares aqui, e a gente assistiu ali até o testemunho de uma sobrevivente, ela falando que a melhor coisa, né, alguma das coisas que eles disseram, é não se silenciar, é falar, né, sobre isso, para que isso não caia no esquecimento, mas que também é perdoar. Olha isso, gente. É o japonês, né? Sim, eu não sei se é o pensamento de todos, da maioria, mas do que eu vi eles falando que é perdoar. Tipo assim, estão perdoados pelo que fizeram. Isto é um sinal assim muito forte de grandeza, e para que eles possam superar, dar o exemplo para a humanidade e ajudar a humanidade a entender o perigo que é as armas nucleares, né? O perigo que são. Então tem um café aqui ao fundo onde nós vamos agora comer um lanche, tomar um cafezinho, porque a gente saiu de casa de manhã e agora já é de tarde, né? Então a gente está com fome. E vamos finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, compartilhar com um amigo. Isso aí, pessoal. Isso nos ajuda demais a continuar com nossas aventuras, nosso trabalho, e levando para vocês um pouquinho desse mundão, né? De cada país tem a sua característica, cada país tem a sua história. Nós buscando trazer aí da nossa maneira, né? Para vocês um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado. Isso aí, um grande abraço, então fiquem com Deus. Até a próxima, porque nossa aventura aí continua, né? Continua, seguimos a nossa trilha global. Tchau!